Meus irmãos, vamos iniciar a nossa reunião evangélica da noite, agradecendo a Jesus pelas bênçãos, pelo amparo, pela assistência que temos recebido, pela vossa misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos consolado, nos esclarecido a respeito da lei de Deus, nos explicando como caminhar por caminhos seguros rumo à nossa evolução, ao nosso progresso. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos dando por iniciada a reunião evangélica da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Buscai e Achareis. E o item dos nossos estudos é o item 1 e 2, que tem o subtítulo de Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. São dos registros de São Mateus, em que está registrada as seguintes palavras de Jesus: Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede o pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo mau como sois, sabeis dar as boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. São Mateus capítulo 7, versos 7 a 11. E o item 2 é um comentário de Kardec sobre essa citação de Jesus, em que ele nos fala: do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a essa outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequente, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplicava a inteligência à cata de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal,
o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ir do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles. O progresso de cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e dessa à civilização moral. Allan Kardec. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos João Flávio e Índice. Estamos passando a palavra ao Índice. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. O senhor Evandro aqui está me lembrando, né, que tem a questão também 489, né, para a gente poder trabalhar, discutir e comentar, né? A questão 489 do Livro dos Espíritos foi perguntada aos espíritos superiores. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E eles responderam: há o irmão espiritual, a que chamais de bom espírito ou bom gênio. Obrigado, senhor Evandro. Vamos lá, meus irmãos. A proposta para esses 30 minutos que nós temos à disposição é tentar trazer para vocês, de uma forma mais reduzida, sintetizada, daquilo que foi possível compreender e depreender, né, do item 1 e 2 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o senhor Evandro já leu, que é buscais e achareis. O item 1 e 2 está concentrado a partir do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7. Quando nós voltamos a olhar para o Evangelho de Mateus, nós vamos deparar que do capítulo 4, salvo engano, ao 25, todos esses capítulos reportam a mensagem ao ministério de Jesus. E essa parte, ele organiza, Mateus, né, no seu Evangelho, ele organiza por temas, não necessariamente em ordem cronológica. E dentro dessa temática está essa,
que é Jesus ensinando a pedir, buscar e bater. Bater. Que então abrange os versículos de 7 a 11. Quando analisamos ou tentamos esmiuçar um pouco mais dentro do Evangelho, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem alguns estudiosos que comentam que na primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec pegou essas temáticas e deixou bem lá para o final, apartado do grosso, do Evangelho como um todo. Mas que na terceira edição, ele resgata esses comentários daqueles temas que ele achava que era de suma importância e traz para mais próximo do corpo, do grosso do Evangelho segundo o Espiritismo, adensando um pouco mais, adensando as informações que continham nessas temáticas que ele entendia e acreditava incrementar, muito provavelmente, sobre a orientação dos espíritos superiores. Eis então que é importante a gente trazer essas informações para ajudarmos a compreender qual que é a expectativa que gera-se quando nós temos a oportunidade de entender duas palavras, buscais e achareis. Qual que é o significado dessas duas palavras para nós outros? E neste momento da nossa existência, da nossa vivência, da nossa experiência corpórea. Quando você então projeta para entender isso, logo aqui no item 2, e aí também cabe uma ressalva, que este capítulo, praticamente a interpretação é feita por Kardec. Nós não temos neste capítulo, por exemplo, a somatória ou acréscimo das instruções dos Espíritos. Então, ou seja, é um lapidar, é uma interpretação fundamentada por Kardec. Ele chama a atenção para que a gente tenha cuidado ou avance na interpretação dessa temática, considerando que isto é uma máxima que para nós, na nossa existência, ou seja, pela experiência terrestre, que a gente entenda como sendo, buscais achareis sendo, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Aí sim é o título desse item 1 e 2. Então, quando entendemos buscai e achareis, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Mas isso é suficiente? Não. Podemos avançar mais? Vamos tentar. Vamos buscar. Quando você vai na revista O Reformador, esse tema, a gente consegue captar algumas informações que permitem a gente ampliar esse conhecimento. E ali tem presente uma definição. Em linguagem de todos os tempos, portanto nosso, isto quer dizer desejar ardentemente e as oportunidades aparecerão. Então nos remete, olha, projete que você quer com fervor, com ardência, que elas aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e terá. Então, ou seja, despeça energia, realize trabalho, empreendimento que você terá. Todavia, aí eu gostaria de destacar, todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir. Por quê? Porque se deixarmos pela nossa experiência, como dito no início, na linguagem de todos os tempos, a nossa experiência é de prova e expiação. Nós estamos passando uma experiência corpórea, portanto a tendência do materialismo na nossa vida é muito forte. Portanto, querer ardentemente, desejar, despejar energia, se não tomarmos cuidado, vai ser só para quê? Para ter, para aparecer, para ostentar e alimentar, sobretudo, os nossos vícios.
Então, por quê? Porque a nossa experiência, por vezes, como somos seres imperfeitos, acaba, por vezes, também falando mais alto. Todavia, é preciso combater o bom combate. Qual que é esse bom combate? A gente, então, superar esses nossos vícios. Superar os vícios. Superar essa necessidade de quanto mais, melhor, do ponto de vista material. Trabalhar, agir e servir, para que descerre os horizontes e as realizações que você vai demandar. Mas chama atenção para que a gente mude um pouco o foco para além do material. Mais adiante, na lição Auxílio ao Alto, dentro da revista Reformador, ajuda-te que o céu te ajudará. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós pelo menos o mínimo. Aí então fica um pouco mais claro e ajuda então a entender que nós devemos buscar o quê? As leis de Deus. Portanto, esse esforço, esse trabalho, essa dinâmica, essa ardência, esse envolvimento é para buscar as leis de Deus. Que se nós pudéssemos traduzir e colocar, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, instruirmos uns aos outros, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Então, eis aí, está pronto. Jesus nos apresenta isso como modelo. Deus deixou isso para a gente. E é isso, portanto, que caberia a gente pensar em termos de gastar esforço e energia. Né? Então, buscar o quê? Buscar a Deus. Buscar o nosso progresso por meio do trabalho, que é o que Kardec comenta aqui. Nós devemos buscar o nosso progresso o quê? Espiritual. E este é um dos bons momentos que nós temos. Nós estamos num mundo de prova e expiações. Portanto, cada um de nós viemos com algo a reparar. Portanto, que exige de nós esforço e trabalho, despender energia para trabalhar a paciência, a tolerância, o saber ouvir, o adquirir conhecimento, a sabedoria. E se eu não tomar cuidado, eu vou focar em ter o quê? Ter uma casa melhor, com 5 banheiros, com 6 quartos, com um sítio, com a casa na praia, com o melhor carro, com a melhor roupa, com a melhor bolsa. Está vendo como que eu vou distanciando? Foco o material e esqueço do espiritual. E aí até relembro essas pequenas passagens, né? Porque nós temos 3 dimensões de trabalho: o corpo, a mente e a alma. O corpo, a mente e a alma. O corpo, para a gente é fácil. Eu levanto, escovo os dentes, tomo banho, tomo café, faço uma atividade física, almoço, etc. Vou dormir, passo um perfume, e aí vai. A mente, português, matemática, física, biologia, né? Vou aprender música, vou desenvolvendo a minha inteligência, que é a fonte do processo civilizatório. Mas e o espiritual? 3 dimensões: corpo, mente e alma. E a alma, e o espírito? Como que eu alimento o meu espírito? Qual o trabalho que eu dedico, quanto de energia eu dedico para alimentar o meu espírito? Mas como que eu alimento o meu espírito? Com uma couve, um alface, um repolho, um chuchu, um arroz, um feijão, uma roupa? Não. É com reflexão. É o que o Kardec fala. Buscai, ajuda-te, sai da inércia, dê o seu passo. Buscai o quê? Esse modelo, essas informações. Mas de quê? Das leis de Deus. Mas é muito vago. Aquilo que vai superar seu vício. Mas é muito vago. Porque eu tenho visto, tenho visto. Mas pode traduzir melhor? Mais uma vez, aquelas pequenas coisas do dia a dia.
que ele explicita lá no capítulo 17 adiante. Saber ouvir, nossa, a bondade, a caridade, o amor ao próximo. Essas pequenas ações, mas que no somatório nós vamos encontrar. E vai achar o que, gente? A recompensa. E vai achar o que? A recompensa. Porque na medida que você busca e vai encontrando e vai tornando, vamos dizer, né, a sua saciedade material sob o controle, você começa a ver que isso não é necessário. Bom, é que agora eu consegui controlar na minha intolerância, a minha impaciência, porque uma pessoa mais tranquila, mais harmoniosa, mais simpática, começa a agregar, as coisas começam a modificar. Aquilo que era um problema para mim grave, hoje não é mais. Porque eu encontrei o quê? O conforto nas palavras que estão no Evangelho, que nós estamos tendo a oportunidade de buscar aqui, então, na doutrina espírita, que explica detalhe por detalhe, palavra por palavra. Portanto, está aí, ajuda-te a ti mesmo, faça a sua parte. Se você quer, mas não busca, como é que vai acontecer? Cair do céu, um dia pode até cair, mas vai demorar um pouco mais a sua evolução. Ajuda-te a ti mesmo. Faça uma leitura, escute, mude o foco, procure, acredite, tenha fé, tenha esperança e segue. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 675, pergunta, né? O trabalho só deve entender as ocupações materiais? Não. Toda ocupação útil é trabalho. Então reforça isso. E interessante, meus irmãos e minhas irmãs, é como que, às vezes, por desapercebidamente, a gente passa batido e vê, se deixar o tempo todo, nosso é fazer trabalho e trabalhar para adquirir e ter bem material. E isso vai gerando uma neura tão grande, mas tão grande que gera doença na gente. Qual que é a doença? Estresse, depressão, sensação de incompetência. E na hora que você começa a ler o Evangelho e entende que às vezes não é só isso, não é só o material, que às vezes eu não consigo sobreviver com o mínimo, isso traz conforto. Isso traz conforto. Portanto, você começa a entender, então que existem outras dimensões que eu tenho que trabalhar. Bom, e aí vem então, qual que pode ser uma conduta que nós podemos tomar, por exemplo? Pedir a luz que clareie o nosso caminho, pedir as forças para resistir o mal que nós vamos encontrar, pedir assistência dos bons espíritos, pedir bons conselhos, bater a porta, ou seja, vamos procurar, né? Mas peça tudo de forma sincera, com fé, esperança e fervor, apresentar com humildade e não com arrogância, porque se apresentarmos e não for do coração, ou de boca para fora, a gente sabe que as repercussões também não vêm. E interessante quando, dentro desses apontamentos de Kardec, que ele faz aqui, pedir bons conselhos. Aí vem a questão 489, que é a correlata para o estudo, e que é interessante, porque dentro dessa organização espiritual e do bom amparo e a misericórdia de Deus e Jesus para com a gente, ele designa e coloca à nossa disposição espíritos que nos vão orientar para que a gente busque e encontre essa boa nova que Jesus nos promete. A questão 489 que o senhor Evandro leu: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-los? Ou seja, tem espíritos que nos protegem? Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Mas quando você passa para outras questões, num breve olhar, você vai encontrar outras questões interessantes. Qual a missão do espírito protetor?
a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem. Portanto, reforça, buscar e acharei o quê? A prática do bem, a prática do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar-te o ânimo nas provas da vida. Já viu quando a gente está diante de um problema, alguma dificuldade, alguma aflição, parece que a gente fica ouvindo uma voz, né? Faz assim, assim, assado. Aí tem outra, não faço isso não. Faz assim, assim, assim. Não faço não. Né? Parece que é a gente conversando com a gente mesmo. E tem uma questão que trata disso. Poderá dar-se o espírito protetor, abandone o seu protegido, por lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Ou seja, o espírito protetor, às vezes, por vezes, pode abandonar a gente. Olha a resposta, né? Então, poderá, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis. Não faço não. Não briga com seu pai, não briga com sua mãe, releva seu amigo de trabalho, não leve isso em consideração não. Às vezes a pessoa falou, está num momento quente, fica lá conversando com você está lá dentro do ônibus pensando, andando aí pela rua, vai, né, pensando nessas coisas. Então, ou seja, são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Então ele pode, eu estou tentando aconselho, mas infelizmente, dadas aquelas circunstâncias, o meu protegido está ouvindo mais às vezes os espíritos inferiores que estão aí por corrigir ou querer algum desagravo de nossa parte. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que o chame. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para essa nossa tarefa, inclusive, nós temos espíritos protetores que estão do nosso lado o tempo todo, para ajudar-nos a buscar e a achar o caminho correto. Mais uma vez, qual que é o caminho correto? As leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Nós já traduzimos e passamos aqui. Uma série de boas condutas e bons comportamentos que alivia o nosso coração e a nossa mente para que a gente possa o quê? Progredir espiritualmente. Portanto, eu devo destinar trabalho, esforço. Destinar trabalho, esforço. Para ter acesso à boa nova, para exercer e praticar aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu acredito. Então é neste caminho que se vai. E ainda no campo da conduta, aqui no Reformador de março de 1964, tem uma lição que chama Campeonato. E aqui no final nos é alertado o seguinte: se aplicarmos em nós as regras em cuja eficácia acreditamos, olha só, se a gente aplicar a regra em cuja eficácia acreditamos, qual regra, por exemplo? Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Vamos pacificar. Então, se alguém falou mais alto, eu fico calado. Me deu raiva, eu tomo um copo com água. Então, se eu acreditar que isso faz a diferença, ou seja, eu não vou entrar em querelas, em brigas, em discussões. Às vezes isso gera morte, gente. Às vezes isso gera morte. Às vezes você ficar calado 30 segundos, você vai estar salvando a vida. Mas eu tenho que acreditar nisto. Eu tenho que acreditar. Buscar e acharei. Ah, não, isso é besteira. Se pisar no meu calo, eu piso no dedo também. Eu estou acreditando? Não. Eu estou buscando? Não. Eu vou achar? Não. Poxa, eu preciso de ter mais esse autocontrole. Onde que eu vou encontrar instruções sobre isso? Por exemplo, quando você vê essa leitura, uma informação como esta, olha, a doutrina espírita fala de tudo, o livro do Espírito aborda um tanto de coisa, então deixa eu lá buscar isso aqui, que eu preciso entender melhor determinadas dinâmicas da vida e do meu cotidiano, mas eu não tenho essa compreensão. Ou então vou aproximar de um irmão ou de uma irmã que tem essa informação, tem esse conhecimento. Qual que é a sua abordagem disso? Como que você vê isso? Porque eu tenho essa dificuldade. Você pode me ajudar? Não, perfeitamente, eu entendo assim, mas leia isso, vai na igreja tal, participe disso, faça isso. Mas você já está no caminho, estou buscando.
Eu mapeio as minhas imperfeições. Tem alguma dica? Tem, o Santo Agostinho fala. O Santo Agostinho estabelece para a gente aqui, na instrução dos Espíritos. Ao anoitecer, o que eu tenho que fazer? Tire um momento para fazer uma reflexão de como foi o seu dia. E identifique aquilo que, por vezes, se fizesse com você, você não gostaria. E se você identificou alguma atitude desta forma, é sinal, então, portanto, que você fez algo que atingiu alguém. Reveja a sua ação. O que ele está falando? Então, antes de dormir, né? Como nos diz, né? Como um animal, às vezes irracional, tira um tempinho para fazer uma reflexão. Isso é o quê? Conversar com Deus. É assim que a gente começa buscando, mapeando as imperfeições, aquilo que eu fiz, mas se fosse comigo eu não gostaria, e você começa a entender. Olha, então está aflorando esse vício ainda, do orgulho, do egoísmo, da ostentação, e etc, etc, etc. Então, meus irmãos, aqui ele fala, estão sofrendo os impulsos inferiores, né? 5, 200, 800, 10 mil, 50 mil vezes. Então, se eu praticar a humildade e a paciência, o que eu vou fazer? Aos poucos eu vou burilar meu espírito. Tudo é questão interessante, olha o comentário. Tudo é questão de início, e o êxito depende da lealdade à consciência. Portanto, exclusivamente aqueles que cultivam a fidelidade à própria consciência é que se dispõem a progredir e perseverar. Buscar e acharei, mas quanto que eu vou me iniciar? Quanto que eu vou buscar? Isso que ele está falando. É um início, eu tenho que startar, eu tenho que colocar em movimento. E os próprios termos são assim: pedi e obtereis, que é um outro capítulo. Buscais e achareis. Batei a porta e ela vai se abrir. É um movimento rumo ao progresso. A porta, simbolicamente, representa a separação de ambientes. E nesse sentido, qual que é? A gente sai de um estágio A para um estágio B. Estamos hoje no mundo de prova e expiações, o nosso propósito é chegar no mundo celestial. Passar pelo mundo de regeneração, dos ditosos e felizes para chegar no celestial. Então, sempre subir um degrauzinho, ninguém quer regredir. São as portas que nos apresentam. Mas, cabe a cada um tomar a sua decisão dentro do seu livre-arbítrio. Então, é isso, meus irmãos. Eu gostaria aqui de encerrando, agradecendo a vocês, esperando que possam ter, mesmo que singelamente e muito simplificadamente, ter contribuído para a compreensão de vocês acerca dessa temática, né? Ajuda-te a ti mesmo, a sua evolução, ao seu progresso. Isso depende de uma ação de vocês, que o céu te ajudará. Como nós vimos aqui, pela questão 495, como que ele te ajudará? Inclusive, coloque espíritos protetores para te auxiliar, para te orientar. Não vai para esse caminho, não vai por aquele. Mas eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar nisso. Que Deus estará sempre nos olhando, aguardando lá na porta, né, para compreender, entender em que medida nós avançamos e evoluindo dentro daquilo que nós mesmos acordamos. Então, que Deus continue iluminando, amparando a todos vocês com a boa compreensão, a sabedoria, de entender, compreender e avançar nesta temática resgatada aí por Kardec a partir dos registros de Mateus sobre o que Jesus nos quis ensinar sobre pedir, buscar, achar e bater. Que Deus ampare a todos vocês. Meus irmãos, é muito importante que todo espírita saiba como surgiu a doutrina espírita, porque na realidade muitos espíritas não sabem disso. Bom, Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele fez uma promessa. Essa promessa está no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler aqui a citação do Evangelho de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, que é o Espírito de verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Bom, então, Jesus promete o envio aí de um Consolador, que é o Espírito da Verdade. Bom, por que ele fez essa promessa? Porque Jesus sabia que seus ensinamentos não durariam muito tempo. Eles duraram apenas 300 anos, porque eles iriam ser deturpados, né? Então Jesus fez a promessa de enviar mais tarde um outro Consolador que iria explicar aquilo que ele explicava e iria permitir que mais coisas nos fossem ensinadas. Bom, então seria necessário fazer um renascimento do cristianismo de Jesus, porque ele durou pouco tempo. Bom, para cumprir essa promessa de Jesus, Jesus mandou reencarnar um espírito cheio de qualidades. Esse espírito é o professor Allan Kardec. O professor Allan Kardec nasceu na França em 3 de outubro de 1804 e vamos falar aí em algumas de suas qualidades, né? Ele era um espírito evoluído, muito sábio, muito organizado, muito esforçado, muito trabalhador, estudioso, bondoso e mais uma série de outros atributos e qualidades. Bom, então, esse espírito, ele iria lançar as bases de uma nova doutrina que, na realidade, é o renascimento do cristianismo. Muito bem. Então, para assisti-lo, Jesus mandou um grupo muito grande de espíritos para orientar e assistir o professor Allan Kardec, a fim de que ele estabelecesse as bases, os princípios dessa nova doutrina, que na realidade não seria nova, porque seria o renascimento dos ensinos de Jesus. Então Jesus mandou um grupo grande, desse grupo fazia parte Sócrates, Platão, vários santos, São Luís, Santo Agostinho, o próprio Emmanuel e esse professor Allan Kardec trabalhou com esses espíritos durante 15 anos de muito trabalho para estabelecer as bases da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é o renascimento do cristianismo, que durou pouco, só 300 anos, e, na realidade, é o cristianismo. Então, todo mundo deve guardar isso. O espiritismo é o cristianismo que Jesus fez renascer com a ajuda de Allan Kardec e mais um grupo de espíritos do quilate de Emmanuel, Santo Agostinho, Sócrates, Platão e vários outros. Bom, então, o Allan Kardec, com a ajuda
quer dizer, inspirado por Jesus e ajudado por essa pleiade de bons espíritos, ele nos deixou organizada, codificada, a doutrina dos espíritos, ou seja, o espiritismo. Mas não foi fácil para Allan Kardec efetuar isso. Ele deixou organizado, muito bem organizados, 5 livros básicos. Na realidade, ele escreveu mais, mas 5 livros básicos: o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e outros mais. Bom, e Allan Kardec teve de lutar muito, por quê? Porque as forças do mal, elas tentaram impedir o nascimento do Espiritismo, o que na realidade é a revivescência aí do cristianismo primitivo. Então as trevas, que são organizadas no plano espiritual, lutaram para não deixar. Então Kardec, nesses 15 anos, ele lutou com muita dificuldade, houve falta de dinheiro, de recursos, né? E para desanimar Kardec, ele recebia um monte de cartas sarcásticas, contendo zombaria, né? Com o objetivo de desanimá-lo, de fazê-lo desistir do trabalho. Mas Kardec orava e pedia a Deus forças para carregar seu fardo, né? A sua cruz. Então ele seguia os conselhos aqui de Jesus na lição da noite, né? Então Kardec seguiu bem os conselhos de Jesus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque quanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Como explicado num item aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5, do capítulo do estudo dessa noite, essas palavras de Jesus, elas significam o seguinte: pedi a luz para que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Bom, então, nós vamos ler aqui um capítulo do livro O Espírito da Verdade, uma lição com o nome Há um Século. Acho que eu me enganei aqui. Não é capítulo 52. Não, me desculpe aí, mas eu vou procurar, que eu anotei aqui errado. Eu estava olhando o capítulo, o livro errado. A lição é a 52 mesmo. Diz aqui a lição. Essa lição foi escrita por Hilário Silva. Hilário Silva, para quem não sabe, é um colega do irmão X. Ele também é um bom cronista. E ele tem uns 2 livros aí psicografados pelo Chico, com crônicas. Então ele diz aqui nesse livro: Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita,
naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, ou seja, triste, calado. Fazia frio, muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris, que foi aquela sociedade que Kardec fundou para fazer estudos a respeito do Espiritismo e para fazer perguntas aos Espíritos que Jesus enviou, né? Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas, quer dizer, cartas contendo zombaria, avolumavam-se à sua mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente bem apresentada. A Madame Rivail, dizem que era uma senhora também de grandes qualidades e que ajudou muito Kardec em sua tarefa. Então ela chega e entrega para ele o embrulho. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Encadernador é a pessoa que pega um livro estragado, reforma, ou então pega um livro com a capa fina e coloca uma capa dura igual esse aqui. Isso aqui é um livro encadernado, né? Bom, então ele disse: sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande encadernadora desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Quer dizer, ficou viúvo. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o rio Sena e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Rio Sena é aquele rio que corta aí a cidade de Paris. Ele passa lá no centro, ele tem várias pontes e dizem que várias pessoas já cometeram suicídio pulando da ponte lá dentro do rio. Bom, então ele dizia que seria fácil acabar com a vida
cometeu suicídio, porque ele não sabia nadar, então era só pular lá no rio. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie, é uma das pontes lá do Rio Sena. Olhei em torno, contemplando a corrente, as águas, né? E ao fixar a mão direita para atirar-me, quer dizer, ia pôr a mão direita e pular por cima da murada, aquela proteção que tem ali na ponte para a pessoa não cair no rio. Então, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera, quer dizer, o livro estava molhado. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, quer dizer, estava escuro, ele então pegou o livro, chegou lá perto de um poste lá que tinha uma lâmpada. E aí pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Então ele pegou, né, o livro, abriu a capa e lá dentro estava escrito: esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Lohan. Estupefacto, quer dizer, pasmado, assombrado, li a obra, que era o Livro dos Espíritos, o primeiro livro organizado por Allan Kardec, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprover. Então ele pegou o livro, né, leu e enviou o livro para Allan Kardec. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remitente. O codificador, ou seja, Allan Kardec, desempacotou o livro. Então, era um exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, porque quem enviou era encadernador, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, quer dizer, AC, Allan Kardec, AK, Allan Kardec. E na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação que o missivista se referira, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Assinado José Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail, quer dizer, o Allan Kardec, experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação, que é
Espiritismo, respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Bom, então, uma história que nos auxilia na compreensão da lição da noite. Quer dizer, Kardec, ele então, com aquela dificuldade que ele estava tendo, dizem que foram muitas, nos 15 anos em que ele trabalhou sem parar para codificar a doutrina dos espíritos, né? O espiritismo. Então ele orou. E quando ele orou, a resposta veio. Quer dizer, ele viu ali, escrito na página, que aquele livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que ele organizou, já havia salvado do suicídio pelo menos 2 pessoas daquela mesma ponte ali de Paris. O primeiro que deixou o livro pensando num outro candidato ao suicídio. E o segundo pegou o livro, já estava na hora de cometer esse ato, ele viu o livro, assustou com aquilo, leu e não cometeu suicídio. Então isso deu para Kardec uma grande esperança. Ele viu que a doutrina espírita valia a pena empregar aí na produção dos livros. Qualquer esforço, mesmo que fosse um esforço sobre-humano, porque o bem que a doutrina espírita ia fazer para a humanidade teria um valor incalculável. Bom, então, meus irmãos, a gente tem de lembrar aí, nas horas que a gente estiver desanimado, os problemas avolumados, lembrar aqui dessas palavras de Jesus, né? Pedi a luz que vos clarei o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Bom, temos aqui uma outra historinha curta. Aí, no Evangelho, o caso de um paralítico que ele queria de todo jeito encontrar com Jesus, porque sabia que Jesus iria curá-lo. Mas Jesus lá chegou, entrou numa casa e a casa ficou abarrotada. Era muito comum as pessoas se acercarem de Jesus, porque muitas pessoas se curavam só de chegar perto de Jesus, só de penetrar na sua aura, a pessoa recebia vibrações elevadas e sarava de algumas doenças, né? Então, esse paralítico ficou doido para chegar perto de Jesus. Jesus estava dentro de uma casa pequena, mas a casa estava entupida e não tinha jeito de chegar lá dentro à presença de Jesus. Mas esse paralítico tinha amigos. E o que os amigos fizeram? Destelharam uma parte, um cômodo lá dessa casa, colocaram o paralítico numa cama, subiram talvez o telhado através de escadas e fizeram o paralítico descer deitado na cama na presença de Jesus. Bom, então, assim também isso acontece conosco, né? Os nossos amigos, quando a gente está com o objetivo de adquirir, por exemplo, virtudes, né? Quando nós desejamos, os nossos amigos espirituais nos ajudam a adquirir virtudes. Iguais esses amigos aqui do paralítico fizeram com que ele descesse
pelo telhado, né, deitado na cama, à presença de Jesus. Meus irmãos, a doutrina dos Espíritos, toda noite, aqui nesse salão, ela nos apresenta uma lição. E as lições, elas vão se multiplicando, né? São lições de Emmanuel, de André Luiz, são lições, às vezes, simples, que vêm através das obras de Irmão X, né? E de outros autores, encarnados e desencarnados, e elas têm por objetivo fazer aquilo que a lição do livro ricamente encadernado fez ao coração do nosso codificador, Allan Kardec, né? Deu a ele ânimo, deu a ele forças para não dar ouvidos para aquelas cartas de zombaria vindas das trevas, para não permitir que ele cumprisse a sua enorme missão. Então, que Deus nos inspire para também fazermos o mesmo, né? Para pedir que as portas se abrem, a buscar que nós vamos encontrar, a bater na porta e ela vai se abrir, porque quem bate recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta, ela abre. Então, que os bons espíritos possam sempre estar nos ajudando na presente encarnação, procurarmos não aquilo que é fácil, mas procurarmos aquilo que é difícil, porque a reforma íntima, que é a melhor coisa que podemos fazer em nossas vidas, é obra de muito trabalho, de muito esforço, mas ela não é impossível de ser feita. Ela é possível e ela é obtida gradualmente. Hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, depois da manhã um pouquinho, mas ao longo de alguns anos de nossa presente encarnação, nós temos condições de caminharmos bem nessa jornada em direção ao mais alto. Que Jesus nos abençoe. Terminados os comentários da noite, vamos encerrar nossa reunião agradecendo a Jesus esses momentos de paz e reflexão, pedindo ao Jairo que nos faça a prece. Senhor Jesus, neste momento de encerramento, agradecemos pelas lições aqui recebidas e pedimos para que Deus nos dê humildade, discernimento, perseverança, para que possamos assimilar essas lições e também transmitir àqueles que convivem conosco. Pedimos amparo e proteção para todos que aqui estiveram, também para os familiares das nossas casas, os doentes, os que estão nos manicômios, nos leprosários, os presos, que também possam receber as bênçãos de Jesus e que possam também ter um pouco de paz no coração, de discernimento, para que recebam os ensinamentos e que façam com que esses ensinamentos se transformem em atitudes bastante úteis e aproveitáveis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja.
Com essa prece, estamos encerrando a reunião evangélica da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.